Olá, bom dia! Seja bem-vindo ao Tô na Área deste sábado, a sua revista eletrônica com tudo que foi e vai ser destaque no esporte do interior do estado. É claro que o futebol é o nosso prato principal, afinal de contas, começou a primeira fase da Copa Rio, vários times do interior entraram em campo durante a semana, jogos na quarta-feira, alguns com resultados bem expressivos, como o Americano, que conseguiu um 5-0 para cima do Rio São Paulo. Outros, como o Friburguense, tiveram aí um tropeço inesperado e vão precisar da partida de volta. Então, sem mais delongas, bola na rede, os gols dos jogos de ida da primeira fase da Copa Rio para você. Em Angra, o Americano passou o carro para cima do Rio São Paulo. No primeiro minuto de jogo, Bruno Viana aproveitou o rebote e fez o primeiro. O artilheiro Maicon Aquino invadiu a área com liberdade e ampliou. Sanderson, ainda no primeiro tempo, marcou o terceiro, aproveitando o bololô na área. Cláudio Maradona, de pênalti, anotou o quarto. E Gustavo, também em penalidade máxima, marcou o quinto. O outro time de Campos na competição também goleou. O Roxinho bateu o Nova Cidade em casa, Eduardo encobriu o goleiro numa cabeçada linda. Pena que foi contra, né, Eduardo? Valker bateu de fora da área e contou com uma ajudinha do Morrinho artilheiro para anotar o segundo. Leandro subiu bonito para fazer o terceiro. Bruninho arriscou de longe e o goleirão aceitou, né? 4-0 e fim de papo. Mas também teve time do interior sendo goleado. Na Baixada, Matheus Azevedo aproveitou a indecisão da defesa e abriu o placar para o Audax contra o Arraial do Cabo. Felipe Augusto, no rebote, ampliou. Davi bateu colocado no cantinho e anotou o terceiro. Rafael Chaves driblou bonito e bateu de canhota, definindo o placar também em 4-0 para a equipe meritiense. Em Avelar, o Pérolas Negras foi derrotado pelo Itaboraí. Peterson bateu no ângulo e fez o primeiro da área. No último minuto do primeiro tempo, Sargento, de peito, empatou para o Pérolas. Mas Douglas Oliveira bateu cruzado de esquerda e definiu a vitória da ADI por 2-1. O friburguense também se deu mal. No Alzirão, a cabeçada parou na trave, mas Rafael Castro marcou o gol único da vitória do Maricá. Os jogos de volta estão marcados para o dia 1º de agosto. Os times das séries B1 e B2 têm uma realidade um pouquinho diferente. É exatamente sobre isso que a gente vai falar agora. Hoje, com muito prazer, recebemos o técnico do Esporte Clube Rio São Paulo. Nós já abordamos esse tema aqui algumas vezes. É uma equipe da capital que se mudou de Malicuia para o interior do estado. Está baseada agora em Barra Mansa e teve uma derrota bem complicada, como você viu aí na matéria. 5-0 para o Americano no jogo de ida. Thiago Campbell, seja bem-vindo ao Tô na Área mais uma vez. É um prazer te receber. Bom dia. Bom dia, Léo. É um resultado que não estava nos nossos planos. A gente tira como uma partida, não vou dizer para se esquecer, e sim uma partida realmente para se aprender. Existiram erros, existiram problemas, e a gente entende que erros foram feitos para serem corrigidos e problemas foram feitos para serem resolvidos. A gente resume essa partida como uma partida da reflexão, de fazer uma análise de tudo o que foi até agora nessa primeira etapa de primeiro turno de Série B2, como foi essa preparação para a Copa Rio, encontrar as soluções, porque realmente o Rio São Paulo em uma partida tomou a quantidade de gols que não havia tomado até agora, não vou dizer nem na temporada, pelos jogos que nós fizemos. De alguma maneira, o próprio Americano, com a sua superioridade técnica, que você reconhece, conseguiu causar esses erros, pressionou o Rio São Paulo e obrigou o time a errar? Ou você acha que foi uma questão de não estava num dia muito bom, o Rio São Paulo não se acertou e o Americano se aproveitou disso? Primeiramente tem que dar qualidade, tem que enaltecer a qualidade do Americano. Isso é fato, não se discute. Uma equipe que se preparou para uma competição a nível nacional que foi a Série D. É o atual campeão do primeiro turno da B1, uma divisão que dá acesso à primeira divisão. Dentro das 4 linhas profissionais, tanto atletas como comissão técnica, que tem qualidade no mercado. Então, nada é por um acaso. A gente não acredita em sorte, acredita em competência. Claro. O Americano fez valer, foi objetivo, foi cirúrgico. O Rio São Paulo, infelizmente, errou. Teve uma partida muito desorganizada, muito desequilibrada, contra uma equipe que... Se errar, aproveita, né? Então, pagou um preço altíssimo por isso. O reflexo disso foi o resultado da partida. Se imaginava o time realmente, no início pelo menos, tendo alguma dificuldade com a questão do entrosamento, porque alguns jogadores já vieram da época do Campinho, digamos assim, né? Mas foi feita uma seletiva, a gente abordou isso antes da Série B2 começar, com jogadores locais, né? Barra Mansa e cidades vizinhas. Então é preciso integrar esse elenco para formar um time só. Você, como técnico, percebeu de fato essa dificuldade? E que avaliação você faz dos resultados e do desempenho, já que você tem batido bastante nessa tecla do desempenho do time nesse primeiro turno? Deixa eu fazer uma análise da Série B2 do primeiro turno.
O Rio São Paulo somou 10 pontos nesse primeiro turno, teve a terceira colocação. Foi uma equipe que conquistou 3 vitórias, né, um empate e 2 derrotas. O Rio São Paulo, num jogo contra o Bela Vista, onde jogamos mal, mas soubemos sofrer e construímos o resultado. Um jogo contra o Barra Mansa, que foi um jogo que o Rio São Paulo foi extremamente obediente taticamente, foi cirúrgico, foi objetivo, construiu o seu resultado. Jogou de igual para igual contra as equipes que vão brigar pelo acesso. Então a gente analisa que esse primeiro turno, os acertos eles precisam ser aprimorados e os erros precisam ser corrigidos para que a gente tenha um segundo turno um sucesso muito maior. O Rio São Paulo tem o Thiago como técnico, que já foi treinador do Barra Mansa em oportunidades passadas, inclusive no ano passado, e outros membros da diretoria, até atletas, divisões de base e tudo mais, que já fizeram parte do projeto do Barra Mansa e hoje estão com o Rio São Paulo. A última rodada da terceira divisão, no primeiro turno, botou frente a frente exatamente Rio São Paulo e Barra Mansa. O Rio São Paulo venceu por 1-0, não tinha mais chance de classificação, o Barra Mansa tinha e acabou ficando de fora em função dessa rodada. É claro que criou-se uma expectativa de rivalidade e tal, em função desse jogo e desse passado de vários membros do Rio São Paulo com o Barra Mansa. E nessa semana, mais uma vez, a história dos dois meio que se entrelaçou novamente, o que é inevitável pelo tantão de anos que o Thiago ficou no Barra Mansa. O Barra Mansa fez uma denúncia à polícia que foi investigar e teriam sido encontrados troféus, camisas, até equipamentos que pertenceriam ao Barra Mansa em propriedade do Thiago, e o Thiago vai explicar aqui pra gente agora. Thiago, de fato, tinha coisa com você, mas a sua versão é de que isso não pertence ao clube. É uma retaliação, porque já é o conhecimento de todo mundo sobre eu fui responsável por fazer uma denúncia de manipulação de resultados, então a gente espera que haja esse tipo de retaliação. Acho que quem acusa prova, tem o RO feito, tá em mãos aqui, onde não está nada diferente do que foi dito aqui. RO, só para deixar claro, é o registro de ocorrência feito oficialmente com a Polícia Civil. Né? Exatamente. Então a polícia está seguindo o seu papel, o presidente do clube fez uma denúncia e compete às provas. O que foi encontrado? Vamos por etapa. Primeira questão de documentação. O clube foi despejado da sede, que era uma sede improvisada no clube municipal, então teria que encontrar um lugar para guardar o que havia ainda de parte administrativa. E quanto a esses materiais, essas caixas, documentos, na ocasião eu ajudei a realizar a mudança, porque nem isso havia quem pudesse fazer. As caixas são documentos da gestão do Almir Marques, de 2011 a 2014. Então, inclusive, alguns documentos já não têm mais validade, já se passaram 5 anos. Parte desses documentos ficaram na antiga Câmara Municipal, outros ficaram na casa de outras pessoas, outros ficaram na minha por questão de espaço. Tanto que em momento algum, se olhar no RO, jamais foi apontado aonde estava a origem desse documento, porque era do conhecimento. Tanto que se não fosse, não estaria na minha casa. Então, estava apenas zelando e a hora que fosse solicitada a entrega, naturalmente iria acontecer. Você, quando foi para o Rio São Paulo, não imaginou, por já estar em outra agremiação, devolver isso, por já não estar mais envolvido com o Barra Mansa? Na verdade, muitos daqueles documentos já não têm nem mais validade, já se passaram 5 anos. Então ficaram guardados lá, ao tempo que fosse solicitado, seria devolvido. E era do conhecimento do presidente, não era nada escondido. Certo. Então, a gente tem bastante coisa a se preocupar no dia a dia. Isso não traz nenhuma apenação, porque existem testemunhas, existem pessoas dentro do clube cientes quanto a isso, que podem testemunhar a favor, isso é caso resolvido. Sobre a questão da máquina de gelo, a máquina de gelo não é do clube, aqui ele foi citado, isso no RL foi dito bem claro. A máquina de gelo que foi encontrada, eu trabalho em outro clube, é normal eu ter material dentro da minha casa, até mesmo porque o clube não tem, o Rio São Paulo não tem sede, então se divide na casa de outros funcionários. Se tudo que tiver dentro da minha casa for do clube, não adianta. Então tem que se provar. A máquina de gelo que foi encontrada lá, está aqui a nota fiscal, no nome da pessoa, tá a discriminação toda aqui. Certo. Isso vai ser apresentado e vai ser devolvido. Vai ser devolvido. Certo. Eu queria que você falasse sobre a questão dos uniformes também, porque infelizmente o nosso tempo já o material, tá veja bem, não foi encontrado nenhum uniforme jogo de camisa. O que foi encontrado foi material de comissão técnica. Eu trabalhei 6 anos dentro do clube. É normal e natural que vai encontrar camisa de comissão técnica, calção. Existem fotos aqui que comprovam que o material que foi encontrado
Era material que eu utilizava, inclusive material que não foi nem doado pelo clube, material que eu comprei do meu próprio bolso. Tem aqui os comprovantes da WA, da fornecedora, onde está aqui dizendo no meu nome. Então, não existe nenhuma irregularidade. Material que foi encontrado tem os comprovantes do meu nome, comissão técnica. Material de trabalho, tração, no nome, nota fiscal do preparador físico Daniel, máquina de gelo, nota fiscal. Tudo que foi encontrado não era pertencente ao Barra Mansa. O que foi pertencente ao Barra Mansa era apenas a documentação que estava sendo guardada lá. E aí isso vai continuar correndo perante a justiça. Entendi. A Band Rio Interior, nosso jornalismo sempre correndo atrás das principais notícias da semana. A gente já tinha feito algo muito semelhante quando ocorreu aquela denúncia de possível manipulação de resultado envolvendo o Barra Mansa. Trouxemos pessoas aqui para falar. Fazemos agora com essa polêmica que surgiu essa semana novamente. Barra Mansa foi citado aqui, o espaço está aberto, diretoria, treinador, enfim. Algum representante do Barra Mansa quiser falar da sua versão da história, eu estou na área, está aberto, porque jornalismo se faz assim, ouvindo os dois lados da versão. Então, Barra Mansa, portas abertas, o Tô na área, está esperando quando vocês, se quiserem, darem uma declaração sobre isso, tá certo? Tiago, queria te agradecer demais a participação. Boa sorte nesse projeto do Rio São Paulo. Tem muito jogo ainda para vir, né? O segundo turno inteiro, o jogo de volta pela Copa Rio. Obrigado mais uma vez por não se furtar de responder as questões e ter vindo aqui para participar com a gente, trazendo esse assunto que foi importante na semana. Só um acréscimo rápido antes de finalizar. É fácil resolver isso. Eu tenho as notas fiscais que comprovam. Quem fez a acusação, apresente as notas fiscais de que é pertencente do material e está tudo resolvido. No mais, Léo, agradeço, sempre à disposição. Correto. O Rio São Paulo é parceiro também aqui do nosso interior. Espero poder estar voltando outras vezes. Perfeito. Valeu, Tiago. Obrigadão. Bom dia para você. Bom dia a todos. Intervalo rápido, não tô na área. Na sequência, mais futebol com Iago Araújo aqui no estúdio. Até já. A Visual Arts tem tudo o que você precisa em comunicação visual. Se você quer qualidade, prazo de entrega, tecnologia e criatividade, aqui é o lugar. Painéis, letreiros, outdoor, envelopamento de frota, banners, lonas em pequenos e grandes formatos, faixas e adesivos. Faça um banner promocional por apenas R$ 29,90. Temos preços diferenciados para revendedores. Visual Arts, a qualidade que você vê. 3345-8564. No dicionário Oportunidade é uma chance única. A Prefeitura de Volta Redonda lançou o Refis para ajudar você ou a sua empresa no pagamento de dívidas atrasadas, com redução de até 90% do valor dos juros e multas. Mas é preciso ir à Prefeitura com cópias de sua identidade, CPF e comprovante de residência. No caso de empresas, é preciso apresentar o contrato social. Refis VR 2018. Prefeitura de Volta Redonda, avançando com diálogo e eficiência. Tô na área, tá de volta, conforme prometido, futebol, Volta Redonda, ufa, cada rodada que passa, volta a respirar, se bobear já tá até brigando por vaga lá na próxima fase. Alguns torcedores estão dizendo que não, esses dias eu postei isso nas redes sociais, a torcida veio comentar comigo, aliás, muito bacana essa interação com o torcedor do Voltaço nas redes sociais. Tem que pensar em não cair, o Iago Araújo, o guerreiro, tá aqui comigo, é o nosso comentarista de hoje. O Iago, bom dia, Voltaço respirou, sonha com classificação, o objetivo é não cair ainda. Bom dia, né, Leonardo? Bom dia, minha gente querida da Band. Um abraço a todos vocês. Eu acho que pode sonhar, sim, com classificação. Não dá? Dá. O time engrenou de novo. Pois é. O surpreendente Volta Redonda, já conhecido como derruba comentarista. Não é? Pois é. Porque você nunca sabe o que esse time vai fazer. Exatamente. Não, eu tô feliz. Lógico. Isso foi bom para todos nós. O time se encontrou, ganhou personalidade. Tem possibilidade de brigar pela vaga? Tem. Se você olhar a pontuação, Volta Redonda não depende dele. Não. Ele vai depender de composições. Mas o adversário direto tem jogos bem complicados. Exatamente. O Bragantino. É o que eu estava olhando agora há pouco, antes da gente entrar no ar. O fundamental aconteceu. O time se livrou daquele fantasma absurdo do rebaixamento. Acho que agora... E daquela sequência enorme de derrotas terrível. Que, às vezes, você até joga bem, mas o emocional não deixa você ganhar. Né? Agora o emocional está no alto. Acho que agora o time readquiriu a sua personalidade, a sua calma necessária para poder comandar as suas ações. O Djabaiano voltou a jogar absurdamente bem. Verdade.
tem a ver com uma coisa que eu te perguntei na sua última vinda aqui, estar mais perto do gol? Mas eu lembrei de você. Opa, que maravilha. Rapaz, eu me lembrei dessa nossa conversa, que você falou isso comigo. Sim. Qual o jogo que eu estava longe. acompanhando do Volta Redonda? Se eu não me engano, foi contra o Cuiabá. Qual foi o último jogo do Volta Redonda? Luverdense. Luverdense. Eu lembrei dessa nossa... Né, o penúltimo, né? Antes penúltimo. desse que a gente vai discutir daqui a pouco. Exatamente. Eu lembrei dessa nossa conversa. Quando ele se adianta, ele automaticamente ele segura um jogador. Sim. Porque é o Dija baiano. E ele impõe um certo Impõe respeito, lógico. Ele é um baita de um jogador. Ele tem... Fisicamente forte, tecnicamente forte. Não, e ele tem a pegada do bom jogador. O bom jogador, você percebe só do jeito que ele domina a bola, você já sabe, esse é o cara. O Dija, ele tem essa personalidade. Mesmo quando ele está mal, o jeito dele se postar em campo, ele já preocupa a zaga. Quando ele se adianta, ele segura um homem. Fica elas por elas, ficou bom. Volta Redonda parece que encontrou a fórmula de jogar. Tomara que não volte, porque tá meio ioiô, né? Tá. Mais uma vitória, como a gente está dizendo aqui, 1-0 sobre o Bragantino, fora de casa. Vencer fora de casa é importantíssimo, porque normalmente é um ponto que você não está contando. Foi quando esse você jogo, faz... Foi esse jogo aí. Foi o último mesmo, então, do Bragantino? Foi o Bragantino. Porque quando você faz aquela continha, esse jogo aqui dá para tropeçar, jogo fora de casa com o Bragantino, o empate tá sempre bom. A conta é de no máximo 1 ponto. Quando você ganha 3 e é o quarto colocado, e você fica a 6 pontos desse quarto colocado, você não só tem um resultado importante que te dá moral, como encosta lá no G4. Então, foi uma vitória que eu acho que fez o Voltaço subir um degrauzinho aí. Fez. Eu estava acompanhando os companheiros nossos lá de Bragança, pela Rádio Bragança, e eles teceram os maiores elogios à Volta Redonda. Personalidade, seriedade, o time veio para ganhar, não recuou em momento algum. Verdade. Uma postura diferente, né? Só esclarecer para eles que o Volta Redonda não é um time carioca. O Volta Redonda é um time fluminense, né? Não é carioca. A galera ainda confunde um pouquinho isso. Só isso. Daqui a pouquinho vão chamar o Bragantino de paulistano, que tá tudo certo. Exatamente, que é paulista, né? Lógico. Aliás, tem uma linguiça lá maravilhosa, você conhece? Tem, sim. É a terra da linguiça. É a terra da linguiça, Bragança Paulista. Rapaz, ali embaixo da arquibancada, você já transmitiu o jogo lá? Não. Rapaz, embaixo da arquibancada... Porque se eu for, não chego nem na cabine. Não, mas a gente fica rezando para entrar o intervalo. É lá e na Moca. Tem um sanduíche de linguiça que é um negócio maravilhoso. É espetacular. Hashtag quero. A gente fala muito tempo aqui de gol no finalzinho do Voltaço. Dessa vez o Voltaço fez o gol no finalzinho. No primeiro tempo, é verdade. Isso. Mas deu uma bagunçada ali no vestiário do Bragantino. E segurou muito bem o resultado no segundo tempo, mesmo com um jogador a menos, porque o Daniel Felipe foi expulso. É verdade. Foi brilhante no segundo tempo. Volta Redonda foi brilhante no segundo tempo. Por quê? Quando você tem um jogador a menos, você só tem um jeito para você segurar o resultado. Não tem como segurar, você sabe que não tem. Sim. A única maneira é você não deixar o time adversário correr. Porque se ele correr, vai aparecer a diferença. Ele começa a abrir e aí você não tem como sair para a cobertura que você está com um homem a menos. O que você faz? Você começa a travar o jogo. Não deixa a bola correr, porque aí dá tempo de você ir adiantando a sua linha de marcação. O Volta Redonda foi perfeito nisso aí. E mais uma coisa, o Voltaço já tinha surpreendentemente tido o controle do jogo no primeiro tempo. Sim, trocando passes, com posse de bola, que não vinha sendo tão normal assim no Voltaço. Perfeito. Com 1 a menos, não precisou mudar tanto o estilo. Tinha 1 a menos, mas continuou tendo posse de bola, evitando exatamente que o adversário jogasse. Teve a calma necessária de saber que o Bragantino vinha, que era natural, estava jogando em casa com um homem a mais, é óbvio que ele precisava do resultado, vinha para dentro do Volta Redonda. Volta Redonda teve a calma necessária de fazer isso. E tocando, esfriando o jogo, irritando o time do Bragantino. Outro time, né? Irritou. Sabe, chegou um ponto que os caras já não estavam aguentando mais, que o Volta Redonda começou a irritar, principalmente o Dija, que sabe fazer isso como ninguém, irritar o adversário. Vamos ver no telão como é que ficou, então? Porque o Voltaço abriu 5 pontos da zona de rebaixamento, o Tupi, que é o nono, tem 14, o Voltaço chegou a 19, e está a 6 do próprio Bragantino, com 25. É o que a gente está falando, o tamanho da importância dessa vitória. O Pegaram, Cuiabá e Botafogo já estão classificados. Né? 16ª rodada, Voltaço e Tombense, esse jogo daqui a pouquinho, 18 horas em casa, promoção de ingresso, é para a torcida comparecer. O que você está projetando desse jogo? Eu tenho medo desse jogo. É mesmo? Tenho. Eu tenho medo desse jogo, porque agora a responsabilidade passou toda por Volta Redonda. É verdade. Não pode bobear, né? Não. Ele agora recriou a expectativa em cima do torcedor. Virou a mesa. Claro. Ele entra para se impor em casa, tem que ganhar. Verdade. É papel de protagonista, ganhar em casa. Então é uma responsabilidade muito grande. Valeu, Iago. Muito obrigado. Obrigado, meu irmão. Bom dia para você. Até a próxima. Um abraço, minha querida gente Band. Um abração. É sempre uma alegria e um prazer estar aqui.
Vamos voltar aqui para o nosso telão interativo para continuar falando de futebol, porque neste fim de semana, além desse jogo do Voltaço, temos séries B1 e B2 do estadual, a B2 com semifinal de primeiro turno. Então, vamos aqui no nosso telão interativo para ver o calendário deste fim de semana. Série B1, Taça Corcovado, que é o segundo turno, quarta rodada. Temos daqui a pouquinho, às 3 da tarde, no Eduardo Guinde, Friburguense e Barra da Tijuca. O Serra Macaense vai visitar o Tigres do Brasil em Los Lagos, lá em Xerém, às 3 da tarde. Aquele estádio que não pega internet, não pega sinal de telefone, não tem nada, mas tem futebol. E a bola vai rolar exatamente lá. O Carapebus, que enfim venceu na última rodada, respirou naquela briga ingrata contra o rebaixamento. Vai pegar o Angra dos Reis, que está brigando por classificação. Vai ser um duelo muito complicado, mas bem interessante de acompanhar. Jogo em Cardoso Moreira, às 3 da tarde. O Sampaio Corrêa vai visitar o Bom Sucesso em Moça Bonita, o Bom Sussa respirando, tentando mostrar a sua tradição na segundona. Vai ser um jogo bem interessante também. E um duelo de dois gigantes do nosso interior, Serrano e Americano, jogo às 3 da tarde, no Atílio Magote, em Petrópolis. A Série B2 tem semifinal do primeiro turno, como já disse. Campos Atlético pegando a Nova Cidade no Ângelo de Carvalho, esse jogo amanhã às 3 da tarde. Interessante que se repete aqui o duelo da Copa Rio, que também é Campos Atlético e Nova Cidade nessa primeira fase, e o Campos passou o carro no primeiro jogo. Vai repetir o adversário, pode passar o carro pela segunda vez consecutiva. A outra semifinal é Maricá e 7 de abril no Lourival Gomes, lá em Saquarema, também amanhã, às 3 da tarde. Agenda passada, hora do intervalo, eu volto já já. No dicionário Oportunidade é uma chance única. A Prefeitura de Volta Redonda lançou o Refis para ajudar você ou a sua empresa no pagamento de dívidas atrasadas, com redução de até 90% do valor dos juros e multas. Mas é preciso ir à Prefeitura com cópias de sua identidade, CPF e comprovante de residência. No caso de empresas, é preciso apresentar o contrato social. Refis VR 2018. Prefeitura de Volta Redonda, avançando com diálogo e eficiência. A Sim Locações trabalha desde 2004 oferecendo serviços de organização de eventos corporativos, locação de equipamentos para visita guiada e agora também com terminais e telas interativas. Nós ajudamos você a receber bem os seus clientes e a mostrar tudo aquilo que sua empresa faz de melhor. Fale conosco, 99844-2500. Sim Locações. Mostre o que você faz. Tô na área de volta para o nosso último bloco, você já sabe, né? A gente tem sempre aquele momento, tô no tatame, tô no octógono, enfim. O Tô na Área trazendo as mais variadas artes marciais para fazer presença aqui no programa, para contar a história dos lutadores ou lutadoras que estão fazendo sucesso no interior do estado. Destaquei o lutadoras porque é exatamente o caso de hoje. Ela luta karatê e, assim como o nosso personagem da semana passada, também foi muito bem no Campeonato Brasileiro, medalhou e foi convocada pela seleção brasileira para disputar o Pan-Americano da categoria, que vai acontecer em setembro em Lima, no Peru. Yasmin Leite está aqui comigo hoje para contar um pouquinho da sua carreira. Ela já passou por diferentes modalidades, não só de lutas. Quando ela passou o currículo dela aqui, eu cansei só de ouvir o tantão de atividades que ela fez. E é a nossa convidada de hoje. Seja bem-vinda ao Tô na Área. Bom dia para você. Bom dia. Conta aí um pouquinho então do seu currículo, porque lutas várias, sem contar algo, ginástica, dança, enfim, muito ativa desde sempre. Isso. Sempre gostei de esportes, assim, aí sempre procurei me encontrar. Aí eu fiz jiu-jitsu, muay thai, fiz ginástica artística e rítmica, natação e balé. Só que eu nunca fiquei, assim, por muito tempo. Tanto que no muay thai eu fiquei por 2, 3 meses, porque não é um esporte que vamos supor que eu não gostei. Mas eu não me senti à vontade. Entendi. Aí eu fui procurando, assim, eu já estava até parada há um tempo depois da ginástica e procurei um amigo. Aí ele falou que ele fazia karatê. Aí eu falei assim, nunca tentei, eu vou tentar. Aí um dia assim qualquer, eu peguei, ele falou assim, vamos, ele estava indo, aí vamos. Aí eu fui com ele assim e acabei gostando bastante, continuei fazendo mais aulas. Só de ver um primeiro encontro, você já reparou que era mais o seu estilo em relação, sobretudo, ao Muay Thai? Eu já me senti mais à vontade. Te laçou de primeira mesmo? Isso. Eu gostei bastante por causa da diferença com os outros esportes, assim, não é de tanto contato, é mais profissional também. E é um esporte bom. Eu ia te perguntar exatamente isso, em relação às outras modalidades de luta que você já tinha feito.
qual a diferença primordial? O que o karatê te trouxe que as outras lutas não tinham te trazido ainda? Um conforto e o karatê, não só o karatê, como a equipe também, ele me acolheu de uma forma que eu precisava, porque como eu tinha vários problemas, assim, outras modalidades eu não tinha como expressar os meus sentimentos na luta. Entendi. E no karatê eu acabei me expressando mais. Poxa, legal. Você é muito jovem e já tem um discurso bem interessante. Parabéns, você tem 16 anos, não é isso? 16 anos. Bem novinho. Semana passada o nosso personagem tinha 16 anos também. O Vitor, você conhece o Vitor? Conheço, sim. Conhece? Vocês têm alguma ligação? Sim. Tá. Tá bom. Meu namoradinho. Ah, bom, entendi. São namorados, fazem parte. Você manda, a gente trouxe um e agora trazendo outro. Currículo bem parecido, né? Medalhando já desde o ano passado, competição regional, Campeonato Paulista, foi bem no Campeonato Brasileiro e já está classificada, né, convocada para o Pan-Americano. Fala um pouquinho para a gente dessa sua trajetória aí, medalhando, e específico do Campeonato Brasileiro. Você já tinha essa ideia de que, indo bem no Brasileiro, poderia chegar à seleção, se dedicou mais para esse torneio? Fala um pouquinho. Sim, então, na minha cabeça eu pensava que eu não conseguiria. Só que com a ajuda do meu sensei, o Wallace, e dos colegas de equipe, eu fui tentando, mais me dedicando mais aos treinos, assim, para poder ter um melhor desempenho. Aí, até no dia, eu fiquei pensando, eu não vou classificar. Só que antes, foi 2, 3 minutos antes, o sensei me chamou, antes de eu entrar no tatame, me chamou e falou que eu era capaz daquilo que eu estava fazendo. Aí o Vitor também me chamou e falou que eu era capaz. E acabou que foi um momento assim, que eu não vi mais nada e só fiz. Aí foi o que aconteceu e eu só fui me dar conta depois da classificação, que eu fui chamada no pódio e eu fui falar com o sensei junto com todo mundo. Aí até a gente sentou lá no tatame e eu e a outra atleta começamos a chorar, assim, e o Vitor e o outro atleta também sentaram e ficaram, tipo, eu não tô acreditando. Porque aquilo foi uma conquista muito boa. Que legal. Então, acho que no fundo, você estava precisando mais de alguém que te chacoalhasse e te desse noção de que você era, assim, capaz. Não é que você não era antes e foi tocada pelo discurso, você era e talvez não acreditasse. Sim, porque eu não tenho muita ajuda em casa, não tenho muito incentivo em casa e então, isso acaba coisando. Questão interessante, obrigado até por me dar a deixa. Eu falei aqui no começo que é difícil a gente ter lutadoras aqui. Você, como menina, sente que ainda há um preconceito dentro da própria família, que ao invés de incentivar, trava por ainda ser considerado coisa de menino? Sim, existe muito preconceito. O meu pai, ele não aceita até hoje, tanto que ele me proíbe muito sobre o karatê. Tudo que eu faço, ele fala do karatê, que vai me tirar. A minha avó é ela que mais me ajuda. Só que o resto da família só fala, bate nas costas, parabéns, tudo bem. Aí fala, mas é um esporte ruim, que meus outros primos, assim, faziam outros esportes, falavam, isso não dá em nada, não é um esporte bom, assim, não é pra você foi feito pra fazer balé. Aí eu falava, tudo bem, obrigada, beleza. Não, mas eu precisava escutar aquilo pra saber que eu era mais capaz, que eu não precisava deles pra evoluir. No fundo, tá te servindo de força, de aprendizado. Né? Pan-Americano vem aí, setembro, em Lima. Como é que tá a sua questão de patrocínio? Já tem? Se não tiver, já aproveita, deixa o contato. Não tenho patrocínio ainda. Então, fala, assim como o Vitor fez, espaço aberto para você deixar um contato. O meu contato é o meu WhatsApp, que é 24 988 47 11 64. Muito obrigado, adorei a entrevista, bela história, superação, ser tocada pelo esporte. Muito boa sorte para você lá em Lima e nos próximos desafios da sua carreira. Obrigada. Parabéns e obrigado. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Tonara vai ficando por aqui, lembrando sempre que você pode interagir com a gente pelo WhatsApp 24 97 402 6805. Acordou tarde? Perdeu alguma coisa do programa de hoje? Quer rever entrevistas anteriores? Está tudo lá para você. youtube.com/Band Rio Interior. Você também pode procurar Band Rio Interior nas redes sociais. Estamos no Facebook e no Instagram. Muito obrigado, um grande abraço a todos. Até semana que vem. Tchau. Fui.